Você já percebeu como os desafios motores podem impactar o aprendizado e a interação das crianças em sala de aula? Identificar e intervir corretamente pode fazer toda a diferença na vida desses pequenos. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema, e eu tenho o prazer de ter aqui comigo hoje o professor Wesley Jacob, que é um especialista em neuropsicomotricidade. E na palestra de hoje vamos explorar os transtornos motores mais comuns que as crianças enfrentam em sala de aula e como você pode também aplicar atividades práticas para uma intervenção eficaz. Se você está buscando entender melhor esse tema e descobrir estratégias práticas para fazer a diferença na sala de aula, você está no lugar certo. Então, antes de mergulharmos nesse mar de conhecimento, clique em inscrever-se, ative o sininho aqui no canal do YouTube, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos valiosos que estão aí a caminho, ok? Então vamos juntos nessa jornada de aprendizagem e transformação. Então vamos pensar da seguinte maneira: a base motora, os elementos motores dos seres humanos, as memórias motoras vêm de qual lugar? Onde na tua cabeça, onde na tua base neurológica isso está guardado, isso está armazenado? Para que eu esteja falando, para que eu possa pensar numa ação do brincar, para que eu pudesse pedalar, sair correndo, pular, em que lugar isso tudo fica guardado? Para ser bem direto, nós temos abaixo daquela moleirinha de uma criança, daquela região que é toda molenguinha e vai calcificando nos primeiros anos, nós temos a região de córtex motor. Ali estão as memórias de movimento corporal. Essas memórias, é claro que elas são suportadas, subsidiadas por outras áreas neurológicas. Porque o sistema nervoso, tudo isso acontece de maneira integrativa. Então eu tenho a base predominante vindo do córtex motor, mas eu tenho outras áreas no meu sistema nervoso que vão me ajudar no controle, na coordenação, no alongamento, e toda essa base motora mais qualificada. Agora pensa comigo da seguinte maneira: para que eu esteja falando a você, agora para que eu esteja comunicando a você, de onde é que esta informação vem? O movimento parte do córtex motor, o início dele parte do córtex motor, o planejamento do movimento parte da testa. Mas para que eu possa verbalizar aqui na sua frente? A tal da área de Broca, não é mesmo? Esta área de Broca, pessoal, ela fica cerca de 1,5 cm para frente e para baixo do córtex motor. Então veja, é muito pequenininho, é muito pouco distante as duas áreas. Agora muda um pouquinho. Onde é que fica a base somatosensorial dos indivíduos? A base da percepção, ó, tô pegando a garrafinha de água aqui e eu tô percebendo que ela está úmida, que ela está gelada. Isso daqui está sendo percebido em qual lugar do meu sistema nervoso? Lembra do córtex motor, que é a moleirinha aqui? Um risquinho, pessoal, um rasguinho do teu cérebro para trás. Aqui nós temos a área somatosensorial. E a área da linguagem, que a prof estava trazendo para vocês aí na primeira palestra? Esta área da linguagem vem da onde? Esta área da linguagem, pensa aqui, ó, córtex motor, córtex somatosensorial, desce um pouquinho, ou seja, nem do lado, nem atrás e nem em cima da sua cabeça, meio que em diagonal. Aqui nós temos a área da linguagem. Então perceberam que em coisa de 1, 2 centímetros para frente, para o lado, para baixo, nós mudamos a área de predominância de atuação neurológica, a área em que sistemas vão trabalhar, em que sistemas vão se comunicar para fazer com que eu seja mais qualificado ou mais competente nas mais diferentes áreas da aprendizagem. Então, isso é para te mostrar que uma coisa puxa a outra. Em outras palavras, Wesley, comecei a fazer uma terapia motora aqui com o meu filho, porque ele apresentava determinada dificuldade ou determinado transtorno, e eu comecei a realizar nele uma terapia física. Por um terapeuta ocupacional, por um fisioterapeuta, um psicomotricista, um profissional de educação física, e por incrível que pareça, as coisas estão melhorando em todos os outros sentidos. Eu comecei a base motora, mas a oralidade dele melhorou. Eu comecei a base motora, mas a linguagem, a leitura melhorou. É muita coincidência, não é mesmo? Pessoal, isto não é coincidência. Uma coisa puxa a outra porque são áreas vizinhas no sistema nervoso, tá bem? Então, esta é a primeira grande preocupação que eu trago a você.
A área motora, ela está diretamente relacionada a tudo. Se você quer que a criança escreva, brinque, pule, fale, não importa o que você quer que ela realize. Tudo estará vinculado a movimento corporal. E antes de eu sair dessa tela de entrada, uma última informação. Lá no DSM, lá na base de indicador de transtornos que nós temos, pessoal, eles raramente consideram a ação motora. Transtorno normalmente vem com um viés da base neurológica, ok? Porém, toda e qualquer intervenção que você vai fazer na tua casa, na escola, na clínica, no hospital, aonde for, dependerá imediatamente ou de maneira totalmente direcionada ou relacionada à ação motora. Então, o movimento estará em tudo que você fará a partir de hoje. Combinado? Então, essa é uma situação importantíssima para a gente começar a considerar. Mas, Wesley, de que maneira eu começo a identificar tudo isso? Bom, vamos ser um pouco superficial e entrando no aspecto introdutório para essa base de identificação, vamos começar a separar uma coisa rápida aqui, tá? O desenvolvimento psicomotor e a psicomotricidade são coisas semelhantes, mas um pouquinho distintas, ok? Então, quando eu paro para analisar esta base da psicomotricidade, que virou graduação, atualmente temos aí rodando na pós-graduação um curso sensacional de neuropsicomotricidade. E aí tem muito mais disso que eu falei a vocês nesses minutos iniciais, que envolve o localizacionismo neurológico com as respostas comportamentais, com as respostas motoras, com a possibilidade do desenvolvimento neuropsicomotor na sua macroestrutura. Então vamos pensar assim, Wesley, a psicomotricidade ou a neuropsicomotricidade, elas basicamente estão pautadas em 3 elementos. Aspectos neurológicos, cognitivos, aspectos motores, movimento corporal e base afetiva emocional. Então, tudo isso está diretamente associado à psicomotricidade. E dentro dela, eu tenho que desenvolver alguns elementos, como tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção do corpo, organização espaço-tempo, coordenação motora ampla e coordenação motora fina. Ponto. Temos aqui 7 fatores psicomotores a serem desenvolvidos. E o mais interessante de pensar nessa base de desenvolvimento psicomotor é que eu tenho que voltar para o tema do congresso de vocês, que envolve aspectos de neurodesenvolvimento. E lá a gente tem que pensar em todas as remodelagens neurológicas que darão suporte à evolução motora. Isto transcende a proposta só de prática e repetição, pessoal. Só prática e repetição é o suficiente para eu entender a evolução de uma criança? Não, não é. Eu preciso olhar para tudo aquilo que acontece nos aspectos neurobiológicos, neurodesenvolvimentistas. E ainda querendo ou não, nós vamos cair num outro campo do desenvolvimento motor. Então veja quanta coisa vai surgir acerca do movimento corporal para que eu possa avaliar ou identificar alguma coisa, tá bom? Segundo ponto, transtornos. Transtornos, obviamente, vão prejudicar a boa utilização e compreensão do corpo. Estamos falando de psicomotricidade. Como é que eu quero que a criança tenha condições de buscar uma bola, de subir numa parede de escalada, de manipular determinado recurso, se ela malemar entende o seu próprio corpo? Por mais que eu tenha uma estrutura aí dessa pirâmide que eu falei dos fatores psicomotores, de tonicidade, equilíbrio e etc., eu tenho que pensar como distribuir isto. Pessoal, a gente tem que parar de buscar informações na internet somente e tentar colocar na sorte nas nossas intervenções. Talvez dê certo, mas na maioria das vezes vai te fazer perder tempo e você não vai conseguir gerar o estímulo para a área necessária naquela criança ou naquele indivíduo. Então, qual é a proposta que a gente faz lá? Eu vou pegar os fatores psicomotores e você para, olha, é mais interessante até os 2 anos você desenvolver essas variáveis e depois você desenvolver essas. Por qual razão? Porque primeiro eu preciso de um alicerce, primeiro eu preciso de uma boa base para que eu possa ter subsídios para desenvolver outras variáveis no futuro. Então, Wesley, como é que eu faço para separar tudo isso? Bom, de maneira simples. Primeiro a criança tem que se autocontrolar e se entender. Nossa, essa é minha mão? Olha, ela abre e ela fecha. Primeiro é eu comigo mesmo, não é eu com o meio, eu com os meus coleguinhas, eu com os outros objetos. Sou eu comigo. Depois que eu consigo fazer essa base de controle e compreensão, agora eu estou pronto para interagir na tua atividade.
na tua proposta, no teu mecanismo, que tem uma progressão lógica, que tem um propósito a ser alcançado, tem um objetivo a ser atingido. Então esta é uma preocupação que todos nós sempre devemos ter, combinado? E aí quando eu saio desta métrica, da minha base motora, da funcionalidade motora que os transtornos impactam, eu gosto sempre de trazer a seguinte informação para que todos entendamos. Quando a gente fala de síndrome, nós estamos habitualmente falando de anomalia cromossômica, de uma alteração cromossômica. Agora, quando nós falamos de transtornos, nós estamos habitualmente falando de lesão neurológica ou não. Ué, não entendi. Para ser um transtorno, pode haver no cérebro da criança uma lesão. Pode ter algo lá que está machucado, que está morto em estrutura neuronal. Porém, eu posso ter transtornos que advêm apenas de uma disfuncionalidade neurológica. Bom, tá tudo no seu devido lugar, tudo funciona, mas não funciona tão bem assim. Apresenta-se ali uma ineficiência de comunicação. O mecanismo ele não é o mais harmônico possível. Então, o transtorno pode ter lesão, como pode não ter lesão alguma, combinado? Daí que vem a base dos transtornos. Uma vez que isso fica claro, você começa a compreender que algumas situações você terá limitação na intervenção. Wesley, não entendi. Então vamos pensar assim. Você está trabalhando com um quadro de paralisia cerebral. A paralisia cerebral nos mostra, por um agente viral, alguma coisa assim, uma área neurológica que morreu. Uma área neurológica que não funciona mais. Aquela área não tem como ser revertida, não tem como pegar no tranco novamente. Está morta, está inerte. Porém, com as minhas intervenções, eu consigo melhorar muita coisa. Mas mesmo assim, por mais que eu me esforce, eu tenho um limite de evolução. Eu não consigo avançar muito além de determinado ponto, porque isso depende do tamanho da lesão, que não vai voltar a funcionar. Então perceba que a minha estimulação, por melhor que ela seja, ela tem um platô. Ela não vai além. Pelo contrário, quando nós chegamos na fase adulta, a base psicomotora declina. E aí o PC tende a pegar tudo aquilo que ele conquistou ao longo de 20 anos, com muito esforço, muita terapia, ele começa a declinar novamente. Então perceba que eu tenho um limite. Wesley, eu tenho um transtorno, mas ele não está vinculado a uma lesão, a uma morte tecidual. É apenas uma disfuncionalidade. Opa, agora ficou interessante. Porque neste momento, eu posso trabalhar com outros profissionais com o intuito de trabalhar com base medicamentosa, por que não? Bom, vamos usar lá, sei lá, Ritalina. Bom, ela vai ajustar uma comunicação no cérebro que estava desequilibrada. Ponto. Wesley, eu poderia trabalhar com algumas terapias, eu poderia trabalhar no campo da fonoaudiologia, eu poderia trabalhar na base da psicologia. Sim. Podemos trabalhar na base neuropsicomotora? Com toda certeza sim. Porque eu vou gerar estímulos, eu vou gerar ou criar elementos práticos para fazer com que áreas do teu cérebro que não estão tão funcionais, elas meio que peguem no tranco, elas voltem a funcionar na marra, na força. De que maneira isso vai acontecer? Vamos pensar lá. Eu tenho uma área aqui, somatosensorial, que está com probleminha. Ela não está tão ativa assim. Então, quando eu crio exercícios práticos de estimulação sensorial, pelo tato, por exemplo, mesmo que fosse por outros canais como visão, audição, mas eu estou gerando uma sobrecarga na área somatosensorial, eu estou tentando sobrecarregar aquela via neurológica para que ela volte a ficar ativa, para que ela volte a funcionar. Então aqui ficou interessante. Existem transtornos que não, eu vou tentar o máximo que dá, mas eu tenho um platô de entrega, que tem lesão no cérebro. Porém, eu tenho outros transtornos que estão apenas disfuncionais. E com a minha intervenção, seja por meio de remédios ou por meio de atividades práticas, totalmente direcionadas à área neurológica que precisa ser reativada, aí sim eu começo a entregar resultado para essas crianças. Tá bem, pessoal? Então, a partir daqui você consegue separar muito bem toda esta base neuropsicomotora, bem como a proposta de transtornos. E aí, sobre os transtornos, de que maneira nós identificamos eles, então, lá no meu dia a dia? Principalmente por meio do brincar, por meio das atividades cotidianas que envolvem a ação motora. Lembra que eu falei que, independentemente do transtorno, você vai verificar a ação motora ruim, por exemplo, uma ação motora ineficiente,
porque tudo no corpo humano é ação motora, tudo no corpo humano é movimento. Então, quando você coloca as crianças para realizarem atividades práticas, seja na escola, na tua casa, você começa a perceber se existe ali alguma discrepância, se existe ali algum movimento que não é tão ideal, tão adequado, tão esperado por parte daquele respondente. Então, é através das brincadeiras, de certa forma, das atividades práticas, que nós começamos a fazer uma identificação desses transtornos. E aí um exemplo que eu gosto de colocar sempre é basicamente quando você olha para aquela criança que é deixada de lado. Até aquela criança que sofre um pouco de bullying. Aquela criança que é ruim do ponto de vista motor. Aquela criança que muitas vezes não brinca direito, tem dificuldade de organização motora. É a criança que corre engraçado. É aquela criança que é sempre a última a ser escolhida nas brincadeiras. Então perceba, quando você tem aquela criança que é negligenciada muitas vezes, ou que fica de lado, que destoa demais, nós estamos tratando basicamente de um possível transtorno. Agora pense em você com você. Quando você era criança, você era uma boa pessoa em relação a respostas motoras? Você era coordenada? Quando tinha atividades práticas lá, você era a última ou o último a ser escolhido ou não? Você tinha medo de participar das aulas de educação física? Talvez você tivesse um transtorno motor. Talvez. Ou simplesmente você tinha ali um processo despedagógico envolvido, um processo de falhas na estimulação, nada vinculado a transtorno. Mas ali mostrava-se que alguma coisa não estava legal, seja por despedagogia, seja por transtorno. Então isso acontece até mesmo nos dias atuais. Combinado? Então vamos pensar agora de uma maneira mais direcionada. Wesley, como é que eu faço para começar a avaliar este processo? Wesley, essas avaliações motoras, como ponto inicial, ela me permite diagnosticar alguma coisa? A resposta é não. Não permite você gerar laudo, não permite você gerar diagnósticos. Esta é a nossa primeira grande preocupação. Segundo, qual escala eu utilizo? Existe uma escala que é padrão ouro? Não, não existe escala padrão ouro. Todas elas apresentam falhas e limitações. Segundo, se eu fizer o curso de neuropsicomotricidade, eu vou poder aplicar essas escalas, essas avaliações motoras e psicomotoras? Vai sim, porque quem pode aplicar é quem detém o protocolo. E aí você pode adquirir protocolos que custam R$18, que estão dentro de livros, e aí tem vários livros de avaliação psicomotora e motora, basta você comprar o instrumento que você pode aplicar. Segundo, eu tenho protocolos que custam mais de R$6.000. Wesley, qual deles eu utilizo? Depende. Qual deles cabe no teu espaço físico, no público que você atende? Qual deles cabe na tua realidade social? Tudo isso tem que ser avaliado. De certa maneira, todas essas escalas, elas vêm de dois principais elementos, que é a bateria psicomotora de Fonseca, da década de 70, e eu também tenho a base da escala de desenvolvimento motor, que vem de Rosa Neto, ali de final da década de 90, início dos anos 2000. No entanto, eles são os principais? De certa maneira, sim. Eles consideram os transtornos? Não, eles não consideram os transtornos. Há 20, 50 anos atrás, nós não falávamos de transtornos, tampouco transtornos motores. Então, era algo muito superficial. Então, foram instrumentos que, quando constituídos, eles não consideravam todas essas atipicidades que temos hoje. Então, para isso, outros protocolos, outras escalas vieram surgindo. No entanto, todas elas basicamente levam em consideração esses dois instrumentos principais. Tá? É basicamente deles que essas outras escalas foram sendo reformadas, reestabelecidas. Atualmente, pensando em transtornos motores, em transtornos de aprendizagens, que aí eu tenho que ter um teste que não possa durar 1 hora, tem que ser um teste rápido, nada que dê muito trabalho, nada que demande da criança muito tempo de análise e concentração, porque ela não vai me entregar isso. Porque lembra, ela é uma atípica, então não vai rolar. Então, para isso, hoje, a escala mais usual neste momento é o teste MABC2. De novo, MABC2.
ABC2. Esta escala você pode aplicar desde que você adquira ela. Ela custa pouco mais de R$6.000. É um protocolo norte-americano que já é validado no Brasil, tem a tradução e você pode aplicar. Mas você tem 6 conto aí para poder comprar o instrumento? Complicou, né? Mas tem outros, pessoal, tem outros protocolos ali, como eu disse a vocês, que começam com R$18 e entregam muito. Ah, mas é tão bom quanto o de 6.000? Óbvio que não. No entanto, é melhor ter algum instrumento de avaliação do que não ter nada. Concorda comigo? Então é melhor aplicar alguma coisa do que não ter nada para aplicar. Mas pensando em escalas, eu acabei de falar que nós temos um montão delas. Qual que você vai utilizar? Aquela que cabe na tua realidade. Essa é a primeira regra. Segundo ponto. Wesley, eu vou aplicar essa daqui, ó. Vou aplicar o BPM, vou aplicar o MABC2, vou aplicar o TGMD2. Qual que você vai aplicar? Tá? Escolheu a escala? Então separa tudo o que você precisa para a aplicação. Lembre-se que a criança tem que se sentir confortável na sua presença. E segundo ponto, eu nunca posso demorar mais do que o necessário. Então, se eu não posso ficar enrolando, eu tenho que ter tudo prontamente espalhado ou distribuído para que eu não demore mais do que o necessário durante a avaliação. Então, separe e deixe tudo organizado antes de receber a criança. Um ponto importante que eu martelo muito, pessoal, jamais você aplica um instrumento avaliativo numa criança sem a autorização dos pais. Combinado? É claro que se você tiver num contexto clínico, o pai já trouxe. Então você já vai ter essa autorização por natureza, porque o pai trouxe pedindo ajuda. No contexto acadêmico, no contexto institucional, você tem ali uma proposta de avaliar em larga escala, porque faz parte do processo avaliativo, né, em curso do ano letivo. Então, tranquilo também. Agora, tirar a criança de maneira individual para fazer uma avaliação sem autorização, jamais. Isso pode trazer problema para você. Logo depois de tudo isso, aplica o protocolo. Se aplicou o protocolo, tem que tabular. Tem que começar a calcular para ver se está bom ou se não está bom. Se tem algo errado ou não tem algo errado. Uma vez que você tabulou os resultados, encontrou todas as bases diagnósticas para aquele protocolo, não para transtorno, para aquele protocolo, agora é hora de você colocar isso em um relatório e entregar aos responsáveis. Transferir aos responsáveis ou, quem sabe, neste relatório fazer a indicação até da elaboração ou da constituição de uma equipe multidisciplinar. Então perceba, a avaliação motora, ela basicamente me permite identificar falhas neuromotoras, gerar uma suposição, né, uma pré-indicação de que algo está errado, e aí eu vou pedir ajuda para outros profissionais. Então eu sou parte integrante do processo de avaliação. E aí lembra, tem escalas de avaliação que começam com meses até para equiparar a prematuridade e outras escalas que vão variar de 2 anos de idade até por volta dos 16 anos de idade. Então aí qual escala para qual público, isso a gente vai ter que avaliar para cada contexto e para cada realidade, tá bom? Mas eu gosto muito, dentro desta abordagem que eu trouxe a vocês, trazendo algo mais simplista antes de pensar na aplicabilidade protocolar. Wesley, eu não tenho nenhum desses protocolos, eu não sei nem como aplicar eles. Como é que isso me ajuda no dia a dia, tá? Aqui na minha casa, pô, aqui na creche, no CMEI, no Centro de Educação Infantil que eu estou trabalhando, né? Como é que eu consigo fazer, como é que eu inicio esse processo de identificação? Então guarda bem essa dica que ela é bem tranquila. Você já reparou que as crianças são todas separadas por faixa etária, correto? Criança de 2 anos fica tudo agrupada na mesma sala de aula? Criança de 4 anos não fica tudo agrupada na mesma sala de aula? Eu sei que tem faixa de corte, eu tenho ali uma criança que nasceu no início do ano, outra que nasceu no meio do ano, uma que sofreu mais ou menos estímulos, sim, né? Mas de certa maneira, todas elas têm a mesma base cronológica. Então, primeira grande dica, se você se apegar única e exclusivamente à idade cronológica, você vai falhar, você vai errar. Tá bom? Então, cuidado. Tem muitas outras coisas por trás do processo avaliativo. Mas a tua entrada é por base cronológica, tá? Tua entrada é por base etária. Quantos anos a criança tem? Legal. Uma vez que todas elas têm a mesma faixa cronológica, eu tenho que
eu tenho que observar um padrão de comportamento e desenvolvimento. Todas elas devem fazer a mesma coisa. Então, ou seja, se eu tenho uma criança de 2 anos, todas as crianças têm que ter o mesmo comportamento motor, a mesma base comportamental, até mesmo de característica relacional, como, por exemplo, divide o brinquedinho com o colega. Não, é meu. É meu. É meu. Não, não vou. É meu. Todas as crianças têm este mesmo comportamento por volta dos 2 anos. Claro que tem uma pequena janela temporal aqui. Mas uma criança com 1 ano e meio tem que escalar tudo em casa. Não preciso ensinar ela. Ela tem que começar a criar estratégias cognitivas sozinhas para escalar tudo. Outra, uma criança com 4 anos para 5 anos tem que articular muito bem a linguagem. Ou seja, tem um padrão entre as crianças. O que a criança faz na minha casa, ela faz na tua casa. O que a criança faz na minha casa, ela faz do outro lado do planeta, desde que eu considere a mesma faixa etária, tá bom? Então, pensando nessa situação, cronologicamente elas devem apresentar semelhança, similaridade em padrão motor, em padrão de desenvolvimento, em padrão de comportamento. Agora ficou fácil. Estou olhando para 25 crianças e eu tenho uma que está destoando. Eu tenho uma que está destoando para cima, para frente, está muito à frente das demais. Legal! Essa criança pode ter uma alta habilidade, ela pode ter uma superdotação. Por que não? Por que a gente só tem que avaliar a gente que dá problema? É normal, né? Você só avalia aquele que dá trabalho. Aquele que tá muito bem, já espera os demais. Daqui a pouco a gente chega nele. Gente, ó, tá destoando para cima, vamos avaliar também. Não, tá destoando para baixo. Ó, tem 24 indo tudo no mesmo padrão e tem uma que não está acompanhando. Dica: aumenta a estimulação para essa criança. Aumenta o trabalho de estimulação motora. Se ela começar a subir e guinar positivamente, não tem nada de transtorno. Era apenas uma criança que estava sendo negligenciada em relação aos aspectos motores, tá? Se ela está respondendo ao teu estímulo de maneira acelerada, nada de transtorno até aí. Era apenas alguém que estava sofrendo ou recebendo menos estímulo do que deveria. Agora, se você gerou estímulo e nada, gerou estímulo e nada, gerou estímulo e nada, aqui a gente pode ter um transtorno. Aqui nós podemos ter uma atipicidade. Então olha como ficou simples. Você vai fazer essa primeira base de avaliação por comparação. Ué, estou comparando o quê? Ué, comparando uma criança com a outra, desde que com a mesma faixa etária. É claro que se elas estão na mesma cidade, elas têm a mesma base cultural, a mesma base social. No entanto, gente, comparem, tá? Comparem por idade. Isto é o suficiente para eu diagnosticar alguma coisa? Óbvio que não, mas é um pontapé de entrada para eu perceber se é só negligência, se é processo afetivo, se é processo emocional, se é algum quadro de falha neurológica. Ele já me dá um caminho para iniciar toda a investigação. Então, a partir daqui, quando você faz a investigação por meio dos protocolos práticos, além do que eu falei para você, vai ficar escancarado qual é o recurso motor ou psicomotor que está falhando nessa criança. Olha, a principal falha dessa criança é na lateralidade. A principal falha dessa criança é na coordenação motora fina. Então, ótimo. Agora, você tem base de estimulação direcionada. Você não vai ficar na tentativa e erro, entre acertar e errar no acaso. Você sabe que você tem que criar estratégias para coordenação motora fina. Você sabe que você tem que criar estratégias para lateralidade, porque você avaliou primeiro por comparação e depois você aplicou um protocolo. Então aqui, gente, nós começamos por essa comparação nos padrões de desenvolvimento a identificar atipicidades, déficits, atrasos motores, porque todos eles se iniciam muito cedo. Todos eles começam de maneira muito precoce. Só que eu sou negligente, muitas vezes por desconhecimento, e não investigo logo cedo. Um exemplo bobo. Quase todo transtorno que vocês verificarem sobre dificuldades de aprendizagens e transtornos motores, vocês trombarão nas falhas de desenvolvimento da coordenação motora ampla e da coordenação motora fina. Será que todos os transtornos geram somente falha nesses dois? Porque todo transtorno que eu leio tem que estimular a coordenação motora ampla, tem que estimular a coordenação motora fina. Não, pessoal, óbvio que não. Eles começaram a aparecer lá no primeiro ano de vida da criança, quando ela tinha que estar estabelecendo tonicidade, tônus muscular.
Só que a criança ela é molinha por natureza, ela é toda molenguinha. E aí eu não avaliei, porque ela é molinha, ela é criança mesmo. Aí com 1 ano e meio eu percebi que ela estava demorando para andar. E aí, não, mas ela está no tempo dela. Aí com 2 anos e meio que eu fui pedir ajuda. E aí quando eu descobri todo o processo, a criança já está com 4, 5 anos. Entrando onde? Nas portas da alfabetização. E aí, qual é o elemento psicomotor que eu preciso? Do correr, do pular, do brincar, bem como do escrever, coordenação motora fina. E aí eu percebo que eles estão falhando. Entenderam por que quase todo transtorno pede coordenação motora ampla e fina? Porque eles são diagnosticados de maneira tardia, mas eles começaram lá atrás. A criança tem hipotonia. Primeiro ano de vida, a criança é molenguinha. Aí a criança tem hipotonia nos bracinhos, nas perninhas e no tronco. Então a postura fica toda molenga, correto? Só que aqui na minha bochecha também não tem músculo. Aqui, ó. Eu tenho músculo aqui também na face. Se eu tenho hipotonia na área dos meus braços, eu também vou ter aqui. E aí a minha boca não fica fechada. Fica assim, ó. Caída. Minha boca fica caída. Atrapalha a oralidade, bem como faz eu babar mais do que o normal. Eu sou aquela criança que baba além da conta. Percebam, todos os indicadores motores começam lá no primeiro ano de vida. O problema é que nós demoramos para fazer as observações, as comparações e aplicar os protocolos ou pedir as devidas ajudas, tá certo? Então esses sintomas todos que eu mencionei aqui, eles podem ou não estar associados à deficiência e, por que não, alguns transtornos, tá? E aí temos alguns que são bem prevalentes nas salas de aula, gente. Vocês vão trabalhar ali com o transtorno de desenvolvimento da coordenação, o TDC. O TDC ele é um transtorno que me agonia. Vai, tô abrindo o coração para vocês. O TDC ele é um transtorno que ele me agonia, porque nós não temos ainda claro na literatura qual é o fator de causalidade. Vamos lá. Para todo transtorno tem que ter uma causa, tem que ter uma origem. Ai, a mão, ela tá ruim, a criança tem dificuldade na coordenação motora fina. Gente, para que eu segure a caneta com a pontinha dos meus dedos, eu tenho que ter toda uma resposta partindo do meu cérebro. Se a minha mão não consegue fazer isso, é porque normalmente em algum lugar, desde a informação ter saído da minha cabeça e chego na minha mão, tem que ter uma falha. E eu tenho sempre que buscar a causalidade. De qual lugar vem esse problema? Ah, vem do córtex motor? Vem da nuca, do córtex visual? Não. Vem da área da linguagem. Qual é o lugar que está falhando, que está dando defeito? Quando eu descubro o lugar, eu consigo pensar numa intervenção assertiva. E o TDC se sabe que é uma falha neurológica, mas ninguém sabe exatamente aonde é. Tá? A ciência está avançando em relação a isso. Mas o TDC, problemas no equilíbrio, problemas na coordenação motora ampla e na coordenação motora fina. É isso que você tem que estimular. Sabe qual que é a prevalência do TDC? De 5 a 11 anos de idade. Mas quer dizer que com 2 anos eu não tinha? Com 3 anos eu não tinha? Claro que você tinha. Mas era criança, então é normal errar. É normal você ser um pouco descoordenado. É normal você não ser tão habilidoso em relação aos aspectos motores. Só que entrando na alfabetização já não é mais normal. Aí eu investigo e descubro. Tá certo? Déficit de atenção e hiperatividade. Temos aí o TDA e o TDAH, pessoal. Temos um campo ali de falhas sinápticas na testa. Esse é o campeão de bilheteria. O TEA, que que se sugere que é a evolução da espécie humana. Pessoal, em poucos anos, tá? Antes ali de 2030, tá? Pouquíssimos anos, estamos à porta já. A previsão é 3 nascimentos a cada 3, um TEA, tá? Eu vejo isso como uma evolução da espécie humana. Eu digo que no futuro, daqui a algumas décadas, quem não tiver um cérebro como o do TEA não estará empregado em lugar nenhum, não conseguirá trabalhar com as coisas da sociedade de maneira alguma. Eu precisarei cada vez mais de um cérebro hiperpoderoso, hiperexcitável. É que ainda na evolução inicial aqui, a gente ainda tem um pouco de trabalho para desenvolver variáveis. Talvez nós não estejamos aqui para ver isso, mas os atípicos daqui a algumas décadas, serei eu, será você, que não tem nenhum transtorno, ou não será TEA, por exemplo. E a paralisia cerebral, que eu mencionei aí, né, também já na minha fala antes de mais nada, sem contar ali outros tantos transtornos e patologias motoras, pessoal.
Então a gente tem um leque bem considerável aí de processos. Mas vamos separar alguns elementos, tá? Vamos separar alguns pontos aqui e começar a pensar em aplicação. Bom, você já entendeu que temos N processos para avaliar e você também entendeu que a comparação é um caminho barato que requer apenas a sua atenção, o seu olho, né? Talvez um pouquinho de pesquisa sobre desenvolvimento motor e desenvolvimento neuropsicomotor e está excelente. Você já consegue fazer bases comparativas. Mas vai lá, o TDAH, ele é uma falha na minha testa. Então eu tenho que tomar remédio muitas vezes ou fazer trabalhos de foco, trabalhos de controle inibitório. Eu tenho que desenvolver variáveis direcionadas para isso. Wesley, como é que eu inicio o processo de intervenção com o TDAH? Bom, eu gosto muito de atividades 1 a 1 ou em duplas e primordialmente atividades que geram autocontrole, autorregulagem, tá? Não entendi, Wesley. Bom, a criança já é agitada por natureza, porque tem uma ineficiência sináptica na testa. Se você colocar ela para correr igual doida, ela vai ficar mais elétrica e mais agitada ainda, vai te dar mais trabalho e vai aprender cada vez menos. Então, o que eu gosto de jogos de tabuleiro? Funciona muito, tá? Um exemplo para vocês, tá aqui, ó. Jogos de encaixe. Olha lá, ó. Eu posso trabalhar com joguinhos de encaixe, pareando processos. Tá, mas não entendi. Poderia brincar... Ah, não vou virar que vai bagunçar tudo aqui, ó. Tem aqui do lado, aqui, ó. Um joguinho de tabuleiro. Esse que eu tô segurando para vocês é dama e aqui embaixo é uma trilha. Trabalhos cognitivos, ó. Mas por que isso, Wesley? Quando a criança tá agitada, chama ela no cantinho, na chincha, senta com ela no chão. Vamos brincar? Falou, vamos brincar, a criança endoida. Falou, vamos brincar, a criança senta com você, tá? Vamos brincar de jogo da velha? Vamos brincar de dama? Vamos brincar de Lego, de bloquinhos de encaixe? Bom, jogo da velha. Joguei e fiz um xizinho. Agora você faz uma bolinha. Agora eu faço um xizinho, agora você faz uma bolinha. Percebe que é você, depois é eu, você, depois é eu, só que enquanto sou eu, você tem que esperar. Depois você tem que analisar. Isso gera foco, gera capacidade de reflexão, gera autocontrole sobre as regras que estão sendo impostas, gera autorregulagem. Isto é um exemplo de trabalho prático para o TDAH. E no TDC? Bom, o TDC eu tenho que trabalhar equilíbrio, coordenação motora ampla e fina, tá? Então você pode desenvolver inúmeros trabalhos que tenham como foco a base do apoio unipodal ou bipodal, equilíbrio de certa forma, e gosto muito de coordenação motora ampla e fina sob a ótica óculo manual e óculo pedal, porque a prevalência do transtorno vem depois dos 5 que eu falei para vocês. Então eu tenho que aprimorar o jogar a bolinha num alvo. Exemplo... Aqui, ó, tá? Tô eu aqui, o potinho de caneta na minha frente. Lá, eu tenho que acertar a caneta dentro do potinho, lá, ó. Assim, eu posso sentar com a criança e brincar de fazer um lançamento em cima em relação a um alvo. Isso é um trabalho óculo manual ou óculo pedal. E já no TEA, pessoal, eu tenho as propostas de amplificação de atividades sensoriais. Vale muito a pena a ativação de neurônios espelhos, que são as estratégias de imitação, para que a criança visualize e replique logo na sequência. E eu só peço um cuidado. Nada muito brusco. Não posso ter nada de hiperestimulação auditiva, visual, nada de tensão excessiva. Tudo quando for mais suave, mais agradável, é melhor recebido pelos canais sensoriais do TEA. Claro que pode destoar um pouquinho. Gente, a resposta para isto está na base neurobiológica, que está entrelaçado ao neurodesenvolvimento infantil. Então aqui, pessoal, todos eles são falhas neurológicas. Todos estes começam com T, olha lá, ó. T, TEA, T também. Tudo começa com T. T de transtornos, pessoal. Aqui, nós estamos falando de lesão no cérebro? O PC é uma lesão no cérebro. Aqui é uma disfuncionalidade. Então aqui as terapias, os remédios, quando necessário, né, as tuas estimulações, dentro da psicologia, da fonoaudiologia, do TO, do fisioterapeuta, do profissional de educação física, né, do próprio psicomotricista, eles conseguem gerar uma otimização desses mecanismos? Sim. Tá? Desde que os estímulos sejam bem direcionados. E o que eu coloquei nesse quadrinho para vocês de slide, eu estou tentando fazer o que eu pedi lá atrás.
Uma vez que eu sei o que é que tem que ser realizado para melhorar um determinado elemento, fica mais fácil de eu criar os processos. Então, olha lá, ó, no TDAH, tudo atividade de autocontrole, autorregulagem, tudo atividade de controle inibitório. Claro que trabalha outras variáveis, mas são elementos de controle inibitório. O TDC é para potencializar a ponta do desenvolvimento neuropsicomotor, porque ele veio falhando desde a base, então eu tenho que fazer toda uma... Eu tenho que reforçar todos os elementos bases até conseguir entregar um bom desenvolvimento psicomotor que deveria ser estabilizado até 7, 8 anos de idade. O TEA, muitos processos sensoriais. Então, vamos cuidar um pouquinho do excesso de estímulos, mas isso não quer dizer que eu não vou estimular, que eu não devo entregar respostas de estimulação. Tá certo, pessoal? Então, aqui temos N processos a serem observados e analisados. Um exemplo rápido é transtorno de lateralidade. É um transtorno neuropsicomotor isso daqui, pessoal. Transtorno de lateralidade. E aí tem ali lateralidade contrariada, ambidestrismo e lateralidade cruzada. Lateralidade é algo que se desenvolve com 3 anos na criança. Lateralidade é fazer com a direita e a fazer com a esquerda. Não é direita e esquerda. Lateralidade é fazer com a direita e fazer com a esquerda da mesma maneira. É claro que um lado sempre vai ser melhor do que o outro. A entrega da lateralidade, pensando assim, minha direita espelhado, cruzado em você, tua direita cruzado, isso vai até os 7 anos de idade. Mas lateralidade contrariada é que o meu cérebro, neurologicamente, hereditariamente, eu sou destro. Mas aí mandaram eu fazer com a esquerda. Ou eu escrevia com a mão esquerda. Minha avó já, não pode escrever com a mão esquerda, porque quem faz com a mão esquerda tem pacto com coisa ruim. Tem que ser com a direita. E me obrigou a fazer com a direita. Percebe que meu corpo indicou um lado, mas a sociedade indicou outro? Isto gera transtorno de lateralidade contrariada. Isso faz a tua cabeça bugar na hora de processar os comandos. Ambidestrismo. Sou bom demais com a direita e sou bom demais com a esquerda. Não pode, pessoal. Tava brincando aqui em casa hoje, essa semana com meu filho, de fazer labirinto. E ele tá fazendo com a direita e fazendo com a esquerda. Gente, com a direita é muito fácil, porque eu sou destro. Com a esquerda é absurdamente difícil. Consegui, mas ficou bem feinho, hein? Gente, tá vendo? Eu consigo fazer com a esquerda, isso é lateralidade. Mas ela é tão boa quanto a direita? Não. Porque se for, novamente, teu cérebro manda a informação para qual lado? Direita ou esquerda? Isso é transtorno, tá? E lateralidade cruzada, sou destro em cima e canhoto embaixo. Wesley, como é que eu trabalho com todas essas variáveis para desenvolvê-las? Com trabalhos bimanuais e bipedais. Trabalho de direita, depois trabalho de esquerda. Dou mais atenção para o lado dominante do que para o lado não dominante. Tenho vários elementos lúdicos para associar o trabalho ou com o lado direito ou com o lado esquerdo. Aí tem uma infinidade de propostas e de processos para a gente poder colocar. E aí 2 pontos rápidos aí antes do meu tempo acabar com vocês que eu preciso passar. Que estratégia você vai utilizar, pessoal? Antes de mais nada, no processo neuropsicomotor, você tem que estar atento à adaptação ambiental. Sempre você vai ter que se adaptar ao ambiente para cada necessidade, para cada característica, dependendo do transtorno. Eu preciso muito dos recursos visuais, salvo na deficiência visual, mas eu preciso muito do canal visual, porque ele capta milhares, centenas, milhares de estímulos quase que simultaneamente. Então ele é excepcional para indicar comandos neuromotores, tá? Até por ativação de neurônios espelhos. Muito trabalho físico, trabalho motor, literalmente. Físico, que eu digo, não é exercício somente, não. É trabalho motor. Atividades práticas. Em alguns contextos, você vai ter que trabalhar com atividades individualizadas. Não dá para trabalhar coletivamente. Existem transtornos que eu tenho que tirar daquele grupo e trabalhar na clínica, trabalhar a domicílio. Eu vou gerar uma estimulação muito propositiva de maneira individualizada. E sempre reforcem o positivo. A criança ela já vai mal em relação a algumas respostas motoras. Isso tem que ser segundo plano. Você tem que sempre priorizar os mecanismos que ela faz bem, aquilo que ela entrega positivamente. Então, reforce o positivo sempre. E aí, a minha última tela com vocês, pessoal, é a de estimulação prática aí. Bom, vocês basicamente entenderam uma pílula rápida de todo o processo dos transtornos, de como identificá-los e do que fazer partindo dessas propostas. Quando eu disse lá no princípio da minha fala
que a base psicomotora começa com tonicidade, depois é equilíbrio, depois é lateralidade, noção do corpo, e eu vou escalando até os 7 anos, um pouco depois da educação infantil. Gente, o que é que eu desenvolvo para esses indivíduos que necessitam? Exercícios contra a resistência, que desenvolvam tônus muscular e logo na sequência equilíbrio. Por exemplo, eu vou pegar um brinquedo, vou deixar aqui para a criança e a criança vem engatinhando, se esforçando, se arrastando igual soldadinho para tentar pegar o brinquedo. Quando ela vai pegar o brinquedo, eu deixo ele mais longe. Ai, Wesley, que maldade! Não é maldade, é uma estimulação psicomotora para tônus. Você está sobrecarregando a criança para que ela faça mais força para buscar um determinado objeto. Tônus. Se eu tiver que empurrar, puxar alguma coisa, tônus. Tá bom? Então desenvolvam tanto tônus quanto equilíbrio, ok? Contra a resistência. Pode ter materiais envolvidos ou não. Se for com materiais, eu gosto muito de materiais mais macios e grandes. Isso facilita a exploração e não machuca a criança. Trabalhe com jogos de raciocínio para trabalhar a base cognitiva, que é importante nos transtornos. E por isso, os jogos de encaixe ajudam muito, pessoal. Todos os jogos de encaixe, por que não aí que eu falei do jogo da velha, por que não atividades que tenham começo, meio e fim, que tenham regras pré-estabelecidas. Atividades de coordenação geral, tanto para a base manual quanto para a base pedal. Como é que você faz isso? Brincando, gente. Brincando. Se a criança está engatinhando, pulando, correndo, pulando amarelinha, pulando um obstáculo, caminhando sobre por dentro de um túnel, fazendo uma parede escalada, o que você colocar para ela que trabalhe a base tanto manual quanto pedal, óculo manual, óculo pedal, bimanual ou bipedal, aqui ó, base de lateralidade, bilateralidade, entrega muito a base coordenativa que eu vou utilizar em todo o processo educacional. Só que como a gente está tratando de transtornos, alguns elementos vão destoar um pouco da ludicidade, tá? E eu talvez tenha que trabalhar até mesmo com algumas terapias que envolvam relaxamento. A base do relaxamento, ela é um preceito psicomotor importante na prática. Respiração, relaxamento, tudo isso entrega muito mais para a base cognitiva do aprendiz. Então eu também tenho que me preocupar com estimular o relaxamento infantil, tá? E por que não trabalhar com massagens? Massagens é gostoso, né? Eu posso trabalhar com massagem na mão, no pezinho, no tronco. Tem criança que é hipertônica, tá tudo travado, então eu tenho que massagear para ajudar no relaxamento dessas áreas. E, obviamente, eu preciso muito da estimulação sensorial, que é uma outra ponta do processo neuropsicomotor. Então, a tua prática, ela vai passar pelos fatores psicomotores, que são aqueles 7 que eu mencionei, super tranquilo de trabalhar com eles. Trabalhar com toda a base sensorial, que são os órgãos dos sentidos, tato, olfato, visão e etc. E você também vai se preocupar com respiração, com postura, com relaxamento. Tudo isso está diretamente associado ao trabalho psicomotor, em especial com este público que necessita, com este público que realmente precisa de um acompanhamento diferenciado em razão do que eles nos apresentam. O transtorno, ele pode vir de uma origem neurológica patológica que matou, que lesionou, ou não. E isso vai determinar até onde você pode chegar com a tua prática. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!